Muito bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando a TV Ágape, a TV da sua família. Pode se ajeitar aí que o programa de hoje está uma benção. Fica com a gente até o final. Não esqueça de dar o like e nem de compartilhar para a gente alcançar mais vidas. Aqui do lado, tem um bate-papo, o pessoal está ali interagindo. Quero ver você lá com a gente, tá? Você está proibido de sair. Vão conosco até o final. Deus vai falar contigo. Vamos lá para o primeiro quadro? Bom, meus amigos, hoje no nosso quadro de Cosmovisão Cristã, quero falar com vocês sobre um assunto que está extremamente alta, que é a CPI das bets. O que isso quer dizer, meus irmãos? A CPI das bets é uma CPI que o governo brasileiro fez, onde eles investigam jogos de azar. Eles começaram com a manipulação de resultados no futebol, investigando jogadores, investigando grupos de pessoas que estavam ali manipulando resultados para o seu benefício, mas através disso, nesse estudo dos dados, no cruzamento de informações, perceberam que estava tendo um uso exagerado de recursos como Bolsa Família, as pessoas se endividando com os jogos também do Tigrinho e outros demais jogos de azar. Então nós temos visto que na sociedade brasileira o número de pessoas arriscando os seus recursos financeiros em jogos de azar aumentou de forma exponencial. Isso ocasionou em uma investigação onde a relatora da CPI, a Soraya Tronic, ela começou uma investigação sobre as plataformas de jogos online para poder também, de certa forma, criar um regulamento e também criar uma forma de proteger o consumidor brasileiro e as pessoas que estão em vício de jogos. E eu queria falar com vocês como nós, cristãos, nos comportamos de acordo com a visão bíblica acerca de jogos de azar, sobre como que nós devemos enxergar essas situações. Primeiramente, nós temos que ver que nós vivemos em uma sociedade onde a busca por riqueza rápida é extremamente comum. Nós temos a capacidade de entender que a prosperidade de alguém ela está inteiramente ligada ao seu valor financeiro, aos seus recursos financeiros. Porém, a Bíblia vai nos dizer que a prosperidade ela está diretamente ligada com o quão próximo de Deus você está e o quão abençoado por Ele você é. E muitas das vezes as bênçãos elas não vêm de forma materiais, elas vêm em formas espirituais. E eu queria falar um pouco com vocês o que a Bíblia fala disso. Os jogos de azar são jogos baseados na sorte ou no acaso, no qual os participantes apostam dinheiros ou bens com a esperança de ganhar mais, sem depender do esforço do trabalho. Porém, a Bíblia ela vai nos alertar que o amor ao dinheiro é perigoso, porque 1 Timóteo 6,10 vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie do mal. O jogo de azar alimenta a cobiça, o desejo de ganhar mais sem esforço, e muitos se perdem espiritualmente por causa dessa ganância que vai sendo criada dentro do coração do homem. Deus também nos chama ao trabalho honesto. A Bíblia vai nos dizer no Provérbios 10:4, o que trabalha com a mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. 2 Tessalonicenses 3:10, se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. O caminho bíblico para a prosperidade é o trabalho e a fidelidade a Deus, não uma busca gananciosa por recursos onde você investe pouco e o seu retorno é muito alto. A Bíblia também vai nos alertar que o vício ele escraviza o coração do homem. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Muitos dos jogadores, dos apostadores, eles perdem o controle e o vício se torna o senhor da sua vida. A palavra ela nos chama a liberdade em Cristo, onde nós podemos dizer não para aquilo que antes nos escravizava. A Bíblia também vai nos incentivar a confiar em Deus e não na sorte. A Bíblia vai dizer no Salmo 23, verso 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. A nossa segurança deve estar em Deus e não em probabilidades ou sorte. Nós devemos crer que o Senhor ele é fiel e aquilo que Ele promete, Ele há de nos sustentar. Assim como o salmista disse que ele nunca viu um justo mendigar o pão, nós devemos crer que o Senhor ele cuida dos justos sobre a terra. Nós também somos alertados acerca dos vícios em jogos de azar e os efeitos que isso vem sobre a nossa vida.
Isso causa endividamento, ansiedade e culpa, separações e conflitos familiares, afastamento espiritual e uma substituição da fé pela obsessão do lucro, onde nós abandonamos a crença que o Senhor cuida de nós para lutarmos com a força dos nossos braços. O que nós, como cristãos, devemos fazer, meu irmão? A primeira coisa é evitar a aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5, verso 22 vai dizer: abstende-vos de toda aparência do mal. Por mais que se pareça atraente o jogo de azar, ou que ele venha parecer ser um recurso que possa te tirar de uma situação complicada, ele é um abismo que chama outro abismo. Pode ser que você comece tendo lucro, mas a banca jamais perde. A casa, ela sempre ganha. É uma forma de te incentivar a perder cada vez mais dinheiro. Busque ajuda espiritual se você estiver preso ao vício. A Bíblia vai nos dizer em João 8,36 que se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. Pode ser que você esteja hoje enraizado nesse mal e não consegue achar uma forma de sair. Eu quero te dizer que o Senhor é poderoso para te livrar. Procure ajuda pastoral, peça conselhos ao seu pastor e comece uma vida de práticas espirituais. Primeiro, fugindo daquilo que te tenta a participar e arriscar os seus recursos nesse tipo de jogo. E o segundo, se fortalecendo em Deus para ter força espiritual, para dizer não para a sua carne pecaminosa. Nós temos que aprender, meus irmãos, a viver com contentamento. 1 Timóteo 6,8 vai dizer o seguinte: tendo, porém, sustento e com o que nos vestir, que estejamos contentes. Isso não é um chamado à miséria, mas é um chamado a parar de olhar para aquilo que nos falta e contemplar aquilo que o Senhor já fez por nós. Nós temos sim que querer alcançar alguns lugares da nossa vida. Não é pecado querer conquistar recursos para a sua família, não é pecado querer uma condição social boa, mas que nós não venhamos nos corromper nessas buscas, negociando valores que são extremamente importantes para nós. Que não venhamos abandonar a Deus e muito menos abandonar a nossa família e investir recursos que é para sustento da nossa casa em jogos que parece que vai te dar mais, mas na verdade está te roubando tudo. Os jogos de azares, eles nos oferecem uma ilusão perigosa. E nós somos chamados a viver pela fé, trabalhar com honestidade e confiar em Deus como nosso provedor. Qualquer prática que comprometa esses princípios deve ser evitada. Então, nós temos que, primeiramente, avaliar a nossa relação com o dinheiro. Nós temos confiado mais em Deus ou na sorte? Talvez nós possamos ter pessoas perto de nós viciadas em jogos e não devemos levantar um olhar de acusação, mas orar por eles e orientá-los com amor. Nós devemos manter os nossos olhos na eternidade e não nas riquezas passageiras deste mundo, para que assim nós possamos entender que aquilo que o Senhor dá para nós é maior do que qualquer coisa que o mundo possa nos oferecer. É com o Senhor, pastorzão. Esse final de semana, a gente fez o retiro chamado Casa do Oleiro. Poxa, mas foi uma bênção. De sexta a domingo, nós ficamos ali. E como que Deus impactou as vidas. Então, nós gravamos aqui alguns trechos, alguns depoimentos na vida de algumas pessoas. Vamos ver o que elas têm a dizer sobre esse retiro. Meus irmãos, nós estamos aqui com a Rayane, que ela acabou de chegar da Casa do Oleiro, e nós vamos ouvir um pouquinho do que Deus fez na vida dela nesses dias lá no retiro. Conte pra gente, Rayane. Bom, antes de ir para a Casa do Oleiro mesmo, eu sempre me perguntava o que era. O que era a Casa do Oleiro, o que acontecia, porque ninguém fala mesmo, é tudo bem. Assim, a gente chega lá, a gente é surpreendido. Deus trabalhou em várias áreas da minha vida. Ele, nossa, como eu posso dizer, ele restaurou o meu coração, sabe? E eu acho, a única coisa que eu posso dizer para você que está assistindo, que nunca fez a Casa do Oleiro, eu peço para que faça, porque é realmente um divisor de vida na nossa vida. Realmente divide, quebra, é incrível. A única coisa que eu posso dizer é incrível, porque a palavra de Deus, a presença de Deus é real naquele lugar e só faça. Foi incrível. Glória a Deus por isso. Rayane, que o Senhor continue fazendo na sua vida tudo que Ele começou ali, viu? Continuando os nossos testemunhos da Casa do Oleiro, nós estamos agora com o Marildo. Conta pra gente, Marildo, o que o Senhor fez na sua vida, né, nesses momentos lá na Casa do Oleiro. Carol,
São momentos que a gente jamais imaginava passar. Sim, eu já tenho um tempo bom que eu estou na caminhada. Antes de eu vir para a Ágape, eu já era evangélico. Mas a casa do oleiro é face a face com Deus. E é momentos incríveis. Momentos que a gente aprende assim, muitas coisas que às vezes a gente achava que estava caminhando certo, mas Deus tem algo a mais para a nossa vida. Deus tem algo a mais e ali Ele está nos mostrando e a gente aprendendo mais e mais de Deus. Amém. Glória a Deus por isso. Que o Senhor continue, né, trabalhando na sua vida, assim como Ele já tem feito ali, que você possa crescer nele ainda mais, viu? Obrigada. Amém. Pessoal, agora nós estamos aqui com o irmão Tiago, né, que também vai contar para nós o que o Senhor fez na vida dele ali nesses 3 dias de retiro na casa do oleiro. Irmãos, graça e paz a todos. Então, foi 3 dias maravilhosos. Eu já tive a oportunidade de participar de outros retiros espirituais, mas esse, a Casa do Oleiro, marcou minha vida. Foi 3 dias tremendos, todas as ministrações que os irmãos, as irmãs ministraram ali, as orações, tudo, todos os momentos. Foi momentos maravilhosos. Então, você que ainda não participou, se você tiver a oportunidade, participe, vai. Eu tenho certeza que sua vida vai ser transformada. A presença de Jesus ali é maravilhosa naquele lugar. Glória a Deus, muito obrigada, viu, Tiago? Irmãos, nós estamos agora aqui com a Débora, né, que também vai contar para nós o que ela passou nesses dias lá na casa do oleiro. Débora, conta pra gente o que o Senhor fez na sua vida ali nesses dias. Paz, Senhor, irmãos, não posso falar muita coisa, mas o que eu posso falar é façam, é tremendo. Lá o Senhor fala muito aos nossos corações, por mais que a gente já acha que já tem Deus nos nossos corações todo dia. Quando a gente vai para lá, Ele nos quebra, nos refaz, nos quebra, nos refaz. Então a única coisa que eu posso falar é façam, é tremendo. Glória a Deus pela sua vida, pelo aquilo que o Senhor já tem feito, né, e continuará fazendo. Meus irmãos, é isso. Nós queremos deixar aqui aberto para vocês o convite, né? Próximo Casa do Oleiro, que vocês possam participar. Tenho certeza que o Senhor tem muito para fazer na vida de vocês, muito para curar, muito para tratar e transbordar na vida de vocês. Fiquem com Deus. A Casa do Oleiro, ela foi um marco na minha vida. Ela curou feridas de 11 anos atrás. Feridas que eu mesmo tinha dúvida que poderia ser curada. O Senhor tem renovado, aleluia. Glória a Deus. Não há outro lugar que eu queira estar, pois só tu tens as palavras de vida. E a Casa do Oleiro é cura. A Casa do Oleiro é libertação. A Casa do Oleiro é tremendo, porque aquela casa tem dono. E é um oleiro que coloca as mãos dele para nos fazer vaso. E vaso sem rachadura. Vaso que vem a derramar dele, da unção dele, primeiro dentro para depois derramar fora. Então o que eu tenho para falar é: acredite, creia, tenha fé. Vai ter mais Casa do Oleiro. Se você já está queimando o coração, como eu um dia queimou e falei: Senhor, como que eu vou poder ir? São tantas coisas para fazer. Eu tenho tantos para cuidar. Mas aqui, como o pastor falou, o pastor Jefferson, se lance no Senhor. Ele é que cuida tanto de você e de mim, quanto da sua casa e dos seus. E a Casa do Oleiro, ela vai continuar acontecendo. E você é convidado de Jesus. Você é convidado de Jesus para receber, para ser cuidado, para ser liberto, em nome de Jesus. Não há outro lugar que eu queira estar, pois só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, pois só tu tens.
agradecer todos vocês que trabalharam conosco, todos vocês que somou conosco. Nós não somos uma só liderança, nós somos uma equipe para o reino do Senhor. Nós estamos aqui para somar. Todos, eu não vou citar nomes aqui porque eu não quero ser injusta com ninguém, porque todos fez a sua parte, todos doou mais ainda, mais além do que devia. E assim, a gente é muito grato. Eu e o Jefferson, a gente até falou lá com o pessoal, na hora da gente agradecer o pessoal lá que trabalhou conosco lá, a gente fala, a Casa do Oleiro, a gente começa a preparar ela hoje, pro ano que vem. Ela já começa hoje. Ela fechou lá, mas aqui ela começa novamente, uma nova chamada. E aqui nós estamos te chamando, a chamada do Senhor para a tua vida. Se você não participou ainda, se você já participou e está muito tempo que não fez, venha participar conosco. Venha fazer parte dessa Casa do Oleiro. Venha fazer parte dessa Igreja Ágape. Venha fazer parte, somar com essa equipe. Porque nós esperamos vocês e Cristo está esperando você. A Casa do Oleiro é algo que vai te transformar. É um divisor de águas para a sua vida. Nós, às vezes, quando vocês foram lá, vocês não acreditou na proposta. Ou talvez até imaginou que poderia ter sido outra coisa. Só que o Senhor foi e fez aquilo que Ele quis. Com cada um individual. Porque o Senhor sabe quem você é no seu individual. E o Senhor, Ele está te esperando. Não esqueça, você que passou, que a sua Casa do Oleiro, ela continua. Amanhã é segunda-feira. Você precisa permanecer. Você precisa permanecer na casa do Senhor. Para que essa Casa do Oleiro, ela prolongue mais e mais e mais dias. E que as pessoas possam olhar para você e falar assim, o que aconteceu? Quem te viu e quem te vê? Da onde que aconteceu isso? É da Casa do Oleiro. Fica aqui o nosso convite para você. Fica aqui o nosso agradecimento para toda a equipe que somou conosco, todas as pessoas que ministrou, todas as pessoas que estiveram ali, que contribuiu com alguma coisa. Nós somos gratos a vocês. Nós somos eternamente gratos a vocês. E a Casa do Oleiro é? A Casa do Oleiro é? A Casa do Oleiro é tremendo. Ó, vamos passar agora a agenda da igreja para você conferir tudo que Deus está fazendo aqui entre nós. E você vai saber os dias de culto. Eu estou aqui te aguardando, estou aqui te esperando. Pessoal, eu quero passar a agenda da igreja para você conferir e saber tudo que está acontecendo na igreja. Então vamos lá. Segunda-feira nós temos o culto de oração a partir das 19h30. É o culto onde a gente ora como igreja e quero você aqui com a gente. Toda terça e quinta nós temos culto nos lares. Nós temos uma equipe aqui muito boa, muito bem preparada para levar o evangelho até a sua casa. Quando você quiser um culto na sua casa ou na casa de alguém, nos procure que a gente agenda. Quarta-feira, culto da vitória. Esse culto é maravilhoso. Nós damos uma oportunidade para os pregadores e pregadoras da casa que, por sinal, são excelentes. Nesse culto também tem um momento onde nós levantamos um clamor pelas causas impossíveis. Sexta-feira, culto da palavra. Nós, toda sexta-feira, eu, na maioria das vezes, compartilho aqui com você um estudo sobre um capítulo da Bíblia ou sobre um personagem. É um culto para aquele que gosta da palavra, aquele que quer aprender um pouquinho mais. Na quinta-feira, nós estamos aqui, na TV Ágape às 21 horas. No sábado, nós temos o culto dos adolescentes, às 17 horas, onde nós ensinamos os nossos filhos desde cedo o caminho da igreja, como cultuar ao Senhor. E ainda no sábado, às 19h30, nós temos o culto dos jovens, o culto da mocidade. Se reúne aqui todo sábado, faz uma festa, um grande culto ao Senhor. No domingo, nós temos às 9 horas a nossa EBD, a nossa escola bíblica, onde nós separamos um tempo maior para o aprendizado do Evangelho, para você que gosta de Bíblia mesmo, todo domingo às 9 horas. E no domingo também nós fazemos a classe do batismo. Para aqueles que querem batizar, tem uma classe à parte. Domingo à noite, 19 horas, é o culto da família, onde nós nos reunimos aqui, vem muita gente. Nós apresentamos a nossa semana no altar de Deus, nós consagramos a nossa semana. E uma última coisa, nós temos aqui na igreja também
vários ministérios, ministério de adolescente, das crianças, intercessão, mas eu quero falar de um especial, é o projeto social, para você que gosta de trabalhar nessa área. Tem uma equipe aqui que ajuda com alimentos, na época do frio junta as roupas, enfim, você que gosta também desse trabalho, vem aqui participar com a gente. Essa é a agenda da igreja, venha ajudar conosco. Agora que você já sabe a agenda da igreja, não tem desculpa. Estou na porta ali te esperando, quero te dar um abraço. Vamos ouvir agora o quadro da irmã Adrila, tá muito bacana. Vamos ver qual o texto que a Adrila tem para nós hoje. Olá, meus amigos, cumprimento vocês com a paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre Provérbios 31, a mulher virtuosa. E nós vamos hoje falar do versículo 26. Olha o que a Bíblia fala. A mulher virtuosa fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. O que isso quer dizer? A palavra fala que a mulher fala com sabedoria. O que significa isso? Que ela escolhe o que falar, que ela sabe o que falar. Ela não vai falar o que vier à telha, o que ela desejar falar, mas que ela escolhe milimetricamente as palavras corretas, tanto para instruir, tanto para conversar, tanto para chamar a atenção, tanto para conversar casualmente com alguém. Ela sabe aplicar a sabedoria, né? E sabedoria não é só ser muito conhecedor de alguma coisa, mas é saber quando falar ou quando não falar. Tiago 1,19 fala assim: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Então, a sabedoria, ela é um equilíbrio entre saber se expressar, saber se resguardar, saber ficar calado, saber a hora de pontuar alguma coisa. Será que nós temos tido esse entendimento, esse equilíbrio, né, para saber quando ou não falar com sabedoria? A outra parte do versículo fala: a instrução da bondade está na sua língua. E aqui é o que eu falei sobre a questão de instruir. A mulher virtuosa, ela sabe instruir com amor. Ela não fere pessoas, ela não machuca pessoas, ela não traz à tona coisas ruins ali no momento da conversa, mas ela sabe driblar uma boa conversa e instruir em mansidão, em amor, né? Efésios 4:29 fala assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme os necessitados, para que conceda graça aos que ouvem. Então, como é que tem sido as palavras que estão saindo dos nossos lábios? São palavras torpes? São palavras que não remetem à sabedoria, que não são uma instrução com amor? Porque a Bíblia nos orienta a ser. E esse conselho, ele não é só para as mulheres, né? É para qualquer um. Inclusive, Efésios aqui, ele é pro geral. Mas como o quadro é um quadro, né, voltado para as mulheres, então, quando você for instruir pessoas, instruir seus filhos, instruir sua casa, instruir o seu trabalho, que seja com amor, que seja com sabedoria, selecionando bem o que deve ser dito e o que não deve ser dito. Nós não precisamos falar tudo que nos vem à mente, tudo que nós temos desejo, mas falar apenas aquilo que é, como a palavra mesmo diz, conforme a necessidade, para conceder graça para os que ouvem. Quero trazer aqui 2 exemplos de mulheres bíblicas que eu acredito que foram mulheres sábias, que souberam a hora de falar. A primeira delas é a Abigail, lá em 1 Samuel 25, que ela usou as palavras certas para acalmar a fúria do rei Davi. Depois você lê a história sobre Abigail. Abigail é uma mulher inteligentíssima, muito sábia e que trouxe vida, né? Trouxe libertação ali para sua casa, porque Davi, o rei Davi, iria matar todos os seus. Então Abigail chega até ele com palavras de muita sabedoria e acalma o seu furor. Depois você lê sobre a história dela. E Esther, lá principalmente em Esther 7, nós vemos Esther selecionando bem o momento e como ela deveria interceder pelo seu povo diante do rei. Você não vê Esther simplesmente chegando diante do rei e fazendo uma petição em nome dos judeus. Você vê ela preparando o ambiente, você vê ela conversando com o rei, você vê ela fazendo convites convenientes e no momento oportuno ela chama o rei e pede que ele livre todos os judeus que estavam com risco de morte. Então fica aí 2 exemplos para nós seguirmos, né, de mulheres abençoadíssimas
que muito nos ensinaram sobre sabedoria, sobre instrução e sobre a hora certa de falar, onde não falar. É isso, até mais. Obrigado, Adela. Seu quadro está uma bênção. Pessoal, vamos ouvir a palavra que vem da parte do Senhor. Mas, antes de ouvirmos a palavra, não esqueça de dar o like e nem de compartilhar. Tá? Agora lá, a palavra da parte de Deus. Meus irmãos, eu quero compartilhar com você um pequeno trecho da mensagem que eu preguei nesse domingo agora. Livro do Gênesis, capítulo 15, diz assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abraão, porque eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. É quase impossível nós falarmos de Abraão sem lembrar da palavra promessa. A palavra promessa, ela está associada, entrelaçada com a vida de Abraão. Porque no capítulo 12 de Gênesis, nós vemos Deus chamando Abraão e lhe fazendo 7 promessas. E uma dessas promessas seria que ele teria um filho, porém ele tem 75 anos, e a sua mulher estéril. E uma outra promessa que Deus faz é que através dele, todas as famílias da terra seriam benditas. Essa promessa estava ligada diretamente a Jesus. Mas o que significa a palavra promessa? A palavra promessa no latim são 2 palavras para fazer uma. É pró e metere, ou mession, que a palavra prós significa futuro ou adiante. E a palavra metere significa aquilo que te impulsiona ou aquilo que te leva. Então, se nós juntarmos as 2 palavras, vai dizer o seguinte: promessa é aquilo que te impulsiona, é aquilo que te leva adiante, é aquilo que te joga para frente. E nós que servimos a Deus, nós sabemos o que é isso. É a promessa que nos impulsiona, é a promessa que nos direciona, é a promessa que não deixa a gente parar. É a promessa que sempre nos coloca à frente quando nós temos tudo para parar. Mas o texto que eu acabei de ler, principalmente o verso 1, tem algo lindo para as nossas vidas. Mas eu preciso te explicar algo. Eu não sei se você sabe, a Bíblia, quando foi juntada há muitos anos atrás, ela não tinha capítulos e versículos. Quem fez essa separação foi no ano 1500, um francês. O sobrenome dele é Stéphanos. Tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que nos ajuda a encontrar qualquer parte da Bíblia. Imagina você procurar um texto, exemplo, no livro de Isaías, se não tivesse o capítulo, né? Mas tem um lado negativo, que fez com que a gente limitasse o texto. Por exemplo, se eu quero ler um capítulo, para entender, eu preciso ler aquilo que vem antes. E o texto que eu li, que é o capítulo 15, é impossível você entender se você não ler o 14, porque o texto começa assim: depois desses acontecimentos. Que acontecimentos foram esses? Se você ler o capítulo 14, você vai ver que o sobrinho de Abraão, chamado Ló, ele estava morando em Sodoma e Gomorra. E naquela região vai acontecer uma guerra de 5 reis contra 4, por causa de território. E a cidade de Sodoma, ela foi derrotada. Ela fazia parte daquele lugar que tinha 5 reis, e Ló, automaticamente, como os moradores de Sodoma, foram levados cativos. E quando Abraão ouve isso, que o seu sobrinho Ló estava preso, ele deixa as divergências de lado e junta 318 servos e vai em busca para libertar o seu sobrinho, e Deus vai dar graça para ele vencer os 4 reis. Repare que eu não estou falando de 4 pessoas, mas 4 impérios, 4 reis. E Abraão, que nunca pegou numa espada, e nem os seus servos, Deus vai dar vitória, porque Deus não precisa de guerreiros. Às vezes, Deus precisa de servos. Porque onde tem servos, Deus concede vitória. Onde tem servos, Deus faz com que a minoria vença. Talvez hoje você está numa guerra, numa batalha aparentemente impossível de vencer, mas sirva a Deus, sirva ao Senhor, porque na vida de quem é servo, Deus concede grandes vitórias. E Abraão agora, ao libertar o seu sobrinho Ló, né, o rei de Sodoma,
ele vai até Abraão e vai dizer: você me venceu. Você pode levar o seu sobrinho, mas eu quero fazer uma proposta para você. Se você me entregar as pessoas, eu te dou toda a riqueza, todo o dinheiro. Olha que proposta. Não era uma proposta ruim, você vai pegar todo o dinheiro que você quiser, você só me dá as pessoas. Mas Abraão vai dizer assim: eu levantei a minha mão aos céus, que eu não quero nada de você, nem o fio de uma correia de sandália, nada, porque o Deus Altíssimo, ele me guardará, ele me sustentará. Olha, o rei de Sodoma, ele tipifica Satanás. Ele quer que a gente hoje corra atrás de grana, corra atrás de tanta coisa e se esqueça das pessoas, se esqueça de quem a gente ama. Não, nós não vamos cair nisso. Sabe o que Abraão estava nos ensinando? Eu não troco uma promessa por uma proposta. Que você não troque as promessas que Deus te deu pelas propostas do inimigo. Que você não troque aquilo que Deus confiou a você, aquilo que Deus lhe prometeu, que nenhum bem, nenhuma proposta do inimigo faça você se esquecer daquilo que Deus te deu. Mas agora, para nós entrarmos no texto, esse é o acontecimento. Só que Abraão, gente, ele está com mais ou menos 85 anos, ele está cansado, ele já não tem mais aquele vigor, e ele está vindo de uma guerra, e ele entra para sua tenda, talvez na cabeça dele, ele pensasse assim: e agora? E agora? O que vai ser de mim? Eu acabei de perder uma riqueza. E se esse rei voltar aqui, como que eu vou enfrentar essa guerra? Eu não tenho mais força. E às vezes, como Abraão, a gente se sente cansado, temeroso, a gente perde algumas coisas. Mas o texto diz que depois disso, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão dizendo: não temas, Abraão, porque eu sou o teu escudo. Isso é maravilhoso, porque enquanto Abraão estava com medo da guerra, ele estava cansado, não tinha mais aquele vigor, Deus estava lembrando: para quem é fiel, para quem não nega as promessas de Deus, para quem não troca a promessa, Deus é escudo. Deus está à frente. O escudo é uma arma de defesa e ele vem à frente. Então deixa eu liberar essa palavra para você. Você que tem sido fiel a Deus. Você que está com medo dessa guerra, com medo dessa batalha, com medo dessa crise. Deus está dizendo: eu estou à tua frente, aleluia. Eu sou aquele que te protege, eu sou aquele que te guardo. Antes de bater em você, vai ter que bater em Deus. Ele está na tua frente. E eu termino dizendo, Deus fala para Abraão: você que negou a proposta do inimigo, o teu galardão será sobremodo grande. A palavra galardão significa recompensa que vem do céu. Então Deus está dizendo: muito mais tem Deus para nos dar do que aquilo que a gente abriu mão para o inimigo. Se você hoje abriu mão de tanta coisa para servir ao Senhor, pode ter certeza que muito mais Deus tem para te dar. O seu galardão será grande, aquilo que Deus vai colocar na sua mão é muito maior, então não precisa se preocupar com aquilo que você abriu mão, porque o nosso trabalho no Senhor não é em vão, e muito mais tem Deus para nos dar, porque ninguém perde por servir ao Senhor. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Então vamos orar. Senhor, eu quero apresentar cada vida que ouviu essa palavra. Às vezes, como Abraão, a gente enfrenta algumas guerras, algumas batalhas que nos deixam cansados, abatidos. A gente abre mão de algumas coisas, mas depois a gente fica temeroso. Mas como é bom saber que para aqueles que não negam, para aqueles que não trocam a promessa por uma proposta, muito mais o Senhor tem para nos dar. Que bom saber que o Senhor é o nosso escudo, que o Senhor está à nossa frente. Pai, essas pessoas que têm se mantido fiéis a Ti, que o Senhor as recompense espiritualmente falando. Guarda-os, livra-os de todo mal. Senhor, guarda essa casa, guarda essa família, cura essa enfermidade, Senhor. Abre essa porta de emprego, essa pessoa que está afastada da Tua igreja, que elas possam se reconciliar e que essa mensagem venha trazer mudança em nós. É a oração que eu faço a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Assim nós encerramos mais um programa. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de dar o like e nem de compartilhar. Permitindo Deus, estaremos aqui na próxima semana. Um abraço, Pai do Senhor, com Deus.